O capítulo começa quando Enver está se recuperando na casa de Atice. Ele está comendo com Sirin à mesa e recebe um telefonema de Atice. Ela dá a ele a boa notícia de que eles terminaram todo o pedido de camisas e estão prontos para entregar. Enver sorri e fica muito feliz, pois sem a ajuda da esposa eles não teriam conseguido. Atice diz que ele deveria desligar porque prometeu cozinhar para todos e eles se encontrarão em casa mais tarde. Enver diz-lhe que está bem, manda saudações às suas filhas, Bahar, Seida e Elis e desliga a chamada, dá a boa notícia à sua filha Sirin, mas ela apenas olha para ele com muita seriedade e pergunta por que é que ele manda saudações a eles. Talvez Bahar não seja suficiente, ele agora tem outras duas irmãs. Enver deixa claro para Sirin que Seida e Elis são como um tesouro para ele. Sirin diz que gostaria que tivessem operado os olhos e não o coração, porque parece que ele não enxerga bem. Um deles trabalha em uma boate e não há como pensar no que o outro fará. Enver grita para ele parar, ele se levanta da cadeira e diz à filha que contaria algumas coisas para ela, mas o médico proibiu de ficar com raiva, então é melhor ele sair daí. Sirin pede perdão ao pai e pensa. Atice e Seida vão juntas ao mercado comprar os ingredientes para algumas empanadas que Atice vai preparar para todos. Eles encontram Arif na rua e Seida pergunta por que Abbas não foi buscar o pedido de camisas. Arif avisa que não chegará porque ele e seus amigos foram deportados para seu país, eles foram atrás deles e os levaram embora há algumas noites. Atice pergunta preocupada agora o que farão com todas aquelas camisas. Seida também pergunta agora o que eles farão, eles estarão acabados se não conseguirem o dinheiro. Eles sentam na entrada do refeitório para pensar, Atice conta que tem uma ideia, mas tem que ser segredo entre os três, ninguém mais pode descobrir. Atice pede a Arif que vá até o apartamento de Bahar e pegue as camisas, ela pode avisar que Abbas já chegou para buscá-las e avisa Bahar que ela está com o dinheiro. Arif diz a ele que está tudo bem, mas então o que eles vão fazer? Atice leva Seida para que eles possam começar a andar. Seida pergunta para onde eles estão indo e Atice responde aqui no banco, Arif apenas olha para eles. Peril vê que o marido está preocupado e pergunta o que há de errado. Sarp conta que acabou de falar com Sua, que o informou que ainda não há vestígios de sua mãe. Ele não consegue entender como pôde simplesmente desaparecer daquele jeito, sem sequer ter amigos ou dinheiro. Peril olha silenciosamente para a piscina e depois olha para ele sem dizer uma palavra. Sarp a abraça e pede desculpas. Peril revive o passado e lembra quando após resgatar Sarp da água o barco os levou até sua casa. Quando desceram do barco 2 homens esperavam por Peril. Um deles era seu ex-parceiro, chamado Mer. Ele ficou muito bravo ao ver Peril com outro homem, agarrou-a pelos ombros e começou a gritar com ela que não conseguia encontrá-la porque com certeza ela o estava traindo com aquele homem. Peril explicou que ela é apenas alguém que ele salvou no mar, mas Mer não acreditou, jogou-a no chão e bateu com muita força. Peril gritou com ele que foi justamente por isso que ele terminou com ele. Porque ele fica chapado e louco o tempo todo, Mert sacou uma arma e apontou para Peril. Sarp estava sendo parado pelo homem que acompanhava Mert, mas rapidamente o empurrou e correu em direção a Mert para detê-lo. Ambos caíram no chão. O outro homem pegou sua arma e, ao atirar sem mirar, matou Mert. Todo mundo estava com medo. Sarp começou a correr para escapar, mas este homem, vendo seu amigo morto, pegou a arma novamente e atirou nas costas de Sarp. O homem fugiu do local e Peril ficou chocado ao ver Mert e o homem que acabará de resgatar caídos no chão. Munir chegou ao local e perguntou a Peril o que aconteceu. Ela explicou tudo o que aconteceu e disse a ele que os 2 homens estão mortos. Munir verificou Sarp e disse a Peril que o homem ainda está vivo. Ele disse a ele que eles deveriam partir, já que o pai de Mert e seus homens chegariam em breve e os matariam. Peril disse a Munir que não sairiam daquele local sem antes levar o homem que a resgatou ao hospital. No presente, Peril olha para Sarp, o abraça e promete que nunca o abandonará, estará ao seu lado até a morte. Todos estão reunidos na casa de Bahar para comer o prato que Atice preparou. Bora, filho do doutor Yeyal e Musa, também está lá. Enquanto comem, Doruk pergunta a Bora se ele já havia contado que conheceu seu pai e falei com ele. Todos se entreolham e cria-se uma atmosfera estranha e silenciosa. Depois de alguns segundos, Bahar muda de assunto e pergunta a Arif se ele não recebeu nenhuma ordem. Atice não permite que ele responda e diz que sim.
É inclusive um pedido igual ao anterior de 200 camisas. Arif diz que é verdade e esqueceu de informá-lo. Bahar diz que é uma boa notícia. Ela ouve alguém batendo na porta e quando ela abre vê que é Yale quem a cumprimenta e avisa que foi buscar Bora. Atice sai e a convida para comer a sobremesa que ele preparado. Yale diz que está tudo bem, mas primeiro ele descerá e estacionará o carro corretamente. Enquanto Yale desce as escadas, ela se vira e diz a Atice que se esqueceu de avisar que um homem veio buscá-la no hospital. Homem chamado Sar. Bahar olha para a mãe muito surpreso e corre atrás de Yale. Com pressa, ela interrompe e pergunta qual homem chamado Sark foi ao hospital. Ela pede que ele diga a ela que o que ele está dizendo é verdade. Yale olha para ela e pensa na época em que ela mesma pediu em vir para não contar nada a Bahar sobre Sark por causa de seu estado de saúde. Yale diz a Bahar que o homem só contou ele que ele era seu próximo. Bahar pede que ele descreva como era aquele homem. Atice fica atrás de Bahar e com seu olhar diz a Yale para não contar nada a ela. Yale diz que ele era um jovem loiro e branco. Bahar ainda está convencido de que eles estão escondendo algo dela e volta correndo para seu apartamento. Atice conta a Yale que Doruk contou a eles que tinha visto seu pai no hospital e foi por isso que Bahar reagiu daquela forma. Bahar sai novamente com a foto de Sark nas mãos e pergunta a Yale se o homem de quem ele está falando se parece com o da foto. Yale olha para a foto e diz a Bahar que só viu o homem por um minuto, mas posso garantir que não é a mesma coisa. Bahar diz a ele que aquela foto é muito antiga e para pensar mais um pouco. Yale pede desculpas, mas o homem de quem ele está falando era apenas um jovem. Da porta, Doruk diz a eles que ele e Arif puderam ver o pai. Arif o viu, mas negou tudo. Atice diz novamente a Bahar que este é filho do dono da loja, que se chama Sarp. Bahar avisa que eles irão até a loja para verificar se aquele jovem é o mesmo de quem estão falando. Ela volta para pegar sua bolsa e pega Atice para ir com ela. Todos no apartamento estão muito preocupados. Sirin está em casa assistindo televisão com Enver. A louca e ondulada recebe um telefonema de Yelis. Sirin se tranca em seu quarto para falar com ela. Sirin pergunta por que ela está ligando para ela. Yelis, muito nervosa, diz que não faria isso se não fosse importante. Ela pede que ele a ouça com atenção. Com certeza tem uma loja perto da casa dela. Ela precisa que ele vá agora mesmo. Sirin o ignora. Avisa que não está aqui para esses jogos e desliga a ligação. Seida pergunta a Yelis se Sirin vai ajudá-los, mas Yelis responde que desligou o telefone. Tenta ligar novamente, mas Sirin não atende. Seida pega o celular de Yelis e diz que eles terão que ligar para ver em seu novo celular. O venerável velho está dormindo na sala e quando o chamado Sirin entra, reconhece que é Yelis e rapidamente desliga na cara dela. Enver acorda e pergunta se o celular dela estava tocando. Sirin lhe diz que não é só o banco que lhe oferece um empréstimo, mas ele não quer aceitá-lo. Ela esconde o celular do pai nas costas e manda ele deitar um pouco na cama. Seida manda a Yelis então mandar uma mensagem para o telefone de Sirin. Se ele ler e souber o que está acontecendo, então não hesitará em ajudá-los. Eles mandam a mensagem, mas o telefone de Sirin foi deixado em sua cama no quarto, enquanto ela ainda está na sala. As crianças ficaram tristes ao ouvir a discussão ocorrida e Seida pede que elas vão para a sala brincar para não ouvi-las conversando. Yale pede desculpas pelo ocorrido. Ela esqueceu que o nome do marido de Bahar é Sarp. Seida diz a ele que eles não podem fazer nada, foi apenas um acidente. Na sala, Nizam entrega a Bora um livro de desenhos. Ele então pergunta a seu irmão Doruk por que ele está triste. O menino diz que está bravo com Arif e Yale. Nizam pergunta por quê. Doruk diz que os dois mentiram e que ele não gosta de quem mente. Nizam abraça o irmão e beija seu rosto. Bora olha para eles e pede que o abracem também. Os três se dão um grande abraço. Yale olha novamente a foto de Sarp e Yelis pergunta se foi ele. Yale responde que sim. Arif diz a eles que é o mesmo homem que ele viu, e Yelis pergunta com raiva por que ele não disse isso antes. Arif responde que não queria fazer isso porque machucaria Bahar. Ele diz a Yale que no momento eles não podem dizer nada a Bahar, pois não sabem que tipo de homem Sarp é agora. O melhor seria ele mesmo procurá-la e se não o fez, é porque ele pode ou não estar mais com problemas. Se disserem a Bahar que o marido dela está na cidade, ela certamente enlouquecerá. E Yelis diz a eles que o certo para ela é Bahar saber a verdade.
E Yale diz a ele que sabe que deveriam contar a ele, mas com seu estado de saúde não é a melhor ideia, ele deveria evitar o estresse e pensar apenas na recuperação. Seida diz que parece impossível, agora que está a caminho da loja quando descobrir, vai deixar a saúde de lado e só consegue pensar nisso. Enquanto isso, vemos Sirin entrando em seu quarto. Ela verifica o celular e lê a mensagem de Yelis. Sirin se assusta e corre para se arrumar e ir rapidamente até a loja. Sirin corre por várias ruas em direção à loja, mas pouco antes de chegar avista Bahar e Atice se aproximando ao longe. Sirin volta e muito nervoso diz que isso chegou ao fim. Atice conta a Bahar que, como ela havia lhe contado, a loja está fechada porque é fim de semana. Bahar pergunta a alguns homens onde mora o dono da loja. Eles respondem que é a casa ao lado da loja. Atice tenta impedi-la, mas Bahar toca a campainha daquela casa, uma mulher abre e pergunta o que ela precisa. Bahar diz que ela precisa falar com o dono da loja. A mulher diz que não está, mas é esposa dele e pode ajudá-la. Bahar pergunta se é verdade que ele tem um filho e qual é o nome dele. A mulher diz que sim. O nome dele é Sarp. Bahar fica desapontado e pede desculpas à mulher por incomodá-la. A mulher a interrompe e pergunta por que ela foi perguntar sobre o filho. Ele é um soldado, talvez algo ruim tenha acontecido com ele. A mulher desmaia e Bahar e Atice ajudam. Quando a mulher recupera a consciência, eles entram em sua casa e lhe dão um pouco de água. Bahar e Atice veem as fotografias do jovem, cuja aparência física combina perfeitamente com a mencionada por Yale. Bahar e Atice saem de casa. Atice pergunta se ele está bem, mas Bahar diz que não, porque é culpa dele que a pobre mulher tenha pensado que seu filho havia sofrido um acidente e ele a entende. Porque toda vez que alguém pergunta sobre o filho, ela pensa que algo ruim aconteceu. Atice diz a ele que não é culpa dele e espera que seu filho esteja realmente bem. Bahar pensa por um momento e pergunta a Atice se aquele jovem esteve no exército, então como poderia ter visitado em ver. Atice conta a ele que Yale descreveu alguém da vizinhança e o homem em quem ela pensou era aquele jovem, não Sarp, seu marido. Talvez o jovem tenha entrado no exército depois de ter visto em ver. Bahar chora e diz que não consegue parar de pensar em como o filho dela afirma ter visto o pai. Atice, um pouco chateada, diz a ele que já chega. Se ele acredita que Sarp está vivo, então por que não o procurou? É melhor que ele esqueça e não o faça, preste atenção nele como uma criança ou você. Começará a imaginar coisas piores e deverá se concentrar na sua saúde e pensar no bem de seus filhos. Atice diz a Bahar que é melhor eles irem para casa visitarem ver, mas pede que ele não conte nada a ela sobre o que aconteceu. Eles chegam na casa de Atice e Sirin abre a porta para elas. Sirin olha mal para a irmã e cumprimenta a mãe. Atice pergunta à filha onde está em ver. Sirin disse a ele que estava cansado e agora está dormindo. De repente, Bahar, muito zangado, agarra Sirin pelos cabelos e exige que ele pare de fingir. Ele lhe contará toda a verdade agora. Sirin diz que ela não sabe do que está falando. Atice tenta separá-los, mas ela ouve a voz de Enver ao longe e entra rapidamente para não ver suas filhas. Bahar ainda segura Sirin pelos cabelos. Ela exige que ele lhe conte a verdade agora, talvez Sarp esteja vivo. Sirin pergunta do que ele está falando. Bahar diz para ele responder ou por que escreveu para o celular dela dias depois de morrer, como ele fez. Sirin conta que ela mesma mandou as mensagens dele, já estavam prontas e ela pensou em fazer isso porque estava deprimida e queria lembrar quando ele mandou as mensagens. Sirin diz a ele que ela realmente o amava muito. Bahar puxa ainda mais o cabelo da irmã e diz que não está interessado no que aconteceu entre eles. Ela só quer saber se ele está vivo. Sirin sorrindo diz a ela que se ele estivesse vivo ela já deveria saber, pois com certeza Sarp estaria com ela novamente. Bahar joga Sirin no chão e diz que ela está cansada de ouvir suas mentiras enquanto bate nela. Enver cumprimenta Atice e diz-lhe que deve entregar-lhe alguns documentos, mas só Sirin sabe onde estão. Grita o nome de Sirin que o ouve e grita que está lá fora. Bahar não tem escolha senão soltá-la e levantar-se. Enver abre a porta e pergunta o que os dois estavam fazendo ali. Sirin diz que ela estava indo em direção à loja e Bahar diz que queria surpreendê-lo com sua visita. Enver pede a Sirin que vá até a loja comprar as coisas que precisa e pede a Bahar que entre na casa. Enver e Bahar estão sentados na sala, enquanto Atice lhes oferece um copo d'água.
Atice diz a Bahar que lhe dará o dinheiro das camisas que Arif lhe deu. A porta toca e Sirin entra com as compras. Ela fica na cozinha e senta na sala com todos. Enver pergunta a Bahar quantas camisas eles deveriam fazer. Desta vez ele tentou entrar em contato com Abbas, mas ele não atende. Atice pede que parem de falar de trabalho e tentem descansar, porque com o dinheiro que geraram com as últimas encomendas e com o salário podem viver. Enver avisa que eles ficam com as despesas da casa, dos serviços e até das mensalidades de Sirin. A louca e mal comportada diz ao pai que se quiser pode deixar de frequentar o instituto onde estuda, assim terá mais liberdade financeira e poderá ficar com as filhas Yelis e Seida. Atice pede para Sirin ficar quieto. Enver pergunta a Bahar como estão as crianças. Bahar responde que todos estão bem. Enver diz que sente muita falta deles e que seria uma boa ideia se ela os trouxesse para jantar em casa. Bahar diz que talvez não seja uma boa ideia, mas Enver se levanta, pega o telefone e diz que vai falar com Arif para trazer as crianças e também para Yelis e Seida. Sirin diz ao pai que não pode ser, ele não acha que está exagerando. Enver com raiva pergunta o que ele quer dizer. Atice intervém e diz ao marido que Sirin só diz isso porque está preocupada com a saúde dele e não quer que ele se canse. Enver responde que são seus amigos que o fazem se sentir bem. Ele liga para Arif. Comente este capítulo e não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Até a próxima, amigos!